Olá, bem-vindo à nossa aula a respeito da carta aos Hebreus. Nós saímos aí de uma discussão a respeito de Atos dos Apóstolos, seguindo a sequência natural do nosso livro, nós nos deparamos com a carta aos Hebreus, né? Vamos entrar na aula, vamos entrar no clima, vamos entrar no texto, aqui no ambiente dessa carta. O que é que você sabe a respeito de Hebreus? Quando nós falamos carta aos Hebreus, epístola aos Hebreus, o que é que vem à sua mente? De que é uma carta que não tem um autor certo, não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus? O que mais você lembra aí? A respeito de Melquisedeque, é a carta do Novo Testamento que fala de Melquisedeque, que Jesus era superior a Melquisedeque. Outros vão dizer assim, eu me lembro muito bem que é na carta aos Hebreus que fala que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes que penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Né? Outros vão se lembrar do famoso capítulo 11, capítulo da fé, ou a galeria dos heróis da fé. Há muita coisa para se lembrar e para ser estudada na Epístola aos Hebreus, e é essa a nossa proposta hoje. Vamos estudar esta carta, vamos saber da autoria, da ocasião, dos detalhes próprios da carta aos Hebreus, vamos saber da doutrina que ela nos apresenta, algumas peculiaridades, vamos ver o esboço desta carta, e eu convido você então a entrar, a respirar o ambiente da Epístola aos Hebreus. Esta carta, quando nós falamos de carta, deixa eu colocar uma informação aqui já inicial. As cartas da antiguidade, dos tempos do Novo Testamento, em média, elas tinham cerca de 1.300 palavras. Quando falamos isso, estamos nos referindo ao texto original, né? O texto composto em grego. Cerca de 1.300 palavras era considerada uma epístola, né? Uma epístola é uma carta, né? Um documento maior, ele obviamente pode até ser chamado de carta, de epístola, mas dentro daqueles padrões não é considerado bem uma epístola. Por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos tem 7.101 palavras no original. Então, se você considerar que uma epístola era considerada algo em torno de 1.300 palavras, você vai ver que a carta que Paulo fez aos Romanos era uma carta bem grande, bem extensa, né? Uma carta enorme até para os padrões daquela época. E Hebreus não fica muito longe, porque Hebreus também ela é bem extensa, né? E o seu estilo, com relação ao próprio estilo, é uma epístola, é uma carta, é uma correspondência trocada entre um autor e uma comunidade, tem um conteúdo, um formato diferente. O formato de Hebreus, ele destoa um pouco dos padrões, né? Inicialmente, você lendo a carta, nota que não há uma apresentação formal. Quem é o autor da carta? Essa é uma discussão que a gente levanta aqui, né? É uma das discussões que você tem aí. O terceiro ponto da sua lição fala a respeito da autoria e da data. Então, a autoria, quem é o autor? Ele não se apresenta, ele começa abruptamente, ele começa já falando o seguinte: há muito tempo Deus falou, muitas vezes, diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Olha aí, não há apresentação do autor. Então ele está dizendo, olha, eu estou aqui fazendo um registro de que Deus falou no passado, falou através dos profetas, falou recentemente por meio do Filho, e é do Filho que eu vou tratar. É o que o autor está se propondo a escrever. Essa é a introdução que ele faz. E a carta vai seguir nesse tom, né? Começa com como se fosse um ensaio e progride até um desenvolvimento que ela vai lembrar muito alguns sermões, né? Vai lembrar uma pregação já com conteúdo, uma abordagem mais doutrinária. Hebreus tem muita doutrina. Hebreus ele consegue fazer uma relação que era muito importante para a época entre o que acontecia no Antigo Testamento, a doutrina e a prática do Antigo Testamento, com aquilo que estava sendo vivido na igreja. Poucas pessoas fizeram isso. Paulo, na carta aos Romanos, faz isso. E faz isso de uma maneira espetacular. Ele consegue traduzir
o que existia de doutrina no Antigo Testamento, passa pela pessoa de Cristo e mostra a aplicação, o resultado, o desdobramento. Fala, olha, isso funcionava assim, depois de Cristo passa a funcionar assado, passa a funcionar de outra forma, e é essa forma nova que nos interessa, né? Muito bem. O autor aos Hebreus escreve para um grupo, como ela leva esse nome, prós-hebraios no grego, né? Ou seja, para os hebreus, aos hebreus, ele tem como destinatário esse grupo, um grupo de hebreus, né? Os seus leitores imediatos, ou os leitores que pretendiam ser atendidos pelo autor, são hebreus. Provavelmente não está escrevendo para gentios. Os gentios eram agentes das outras nações, eram os estrangeiros. Então, o autor de Hebreus, que nós não sabemos aqui imediatamente quem é, tem em mente, quando vai escrever o seu texto, um grupo de hebreus que conhece o Antigo Testamento, que conhece a doutrina do Antigo Testamento, as práticas rituais dos sacerdotes, e já está familiarizado com isso, e agora precisa compreender como é que todas essas informações se comportam na presença do sacrifício de Jesus. E ele fala, olha, vocês já deveriam, capítulo 5, estou antecipando um pouco aqui, ele fala, vocês já deveriam ser mestres, pelo tempo que vocês estão convertidos, pela informação antecedente que vocês têm, vocês já deveriam ser mestres, já deveriam estar ensinando e avançando, né, para coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Mas não. Então o autor fala, olha, eu estou aqui lembrando vocês que vocês ainda estão nos rudimentos do mundo, vocês estão nos primeiros discursos, nos primeiros ensinos, vamos avançar, vamos abandonar um pouco as primeiras doutrinas e vamos prosseguir, porque a vida cristã é rica, a jornada é longa e nós precisamos não nos prender em coisas miúdas, precisamos avançar para coisas melhores. Então, pano geral, pano rápido, esse é o cenário que nós temos na mente do autor. Seu destinatário, então, é uma comunidade de judeus que não se sabe onde estão. Alguns vão dizer que estão nas proximidades de Antioquia, lá na Síria. Outros vão dizer que estão lá na Judéia ou na Galileia, ou seja, no norte do país. Não se fala Palestina, porque Palestina é uma expressão posterior, né? E politicamente tem sido adotada recentemente. Quando a gente fala Palestina, a gente está fazendo um recorte daquele território que hoje é chamado Palestina, mas na ocasião, o autor não tinha em mente esta informação. Para ele era Judéia, Samaria ou Samária, depois a Síria, onde estava a cidade de Antioquia com uma grande igreja, ou mesmo a comunidade já próxima a Roma. Alguns estudiosos do Novo Testamento defendem que o autor de Hebreus tinha em mente uma comunidade de judeus que vivia na cidade de Roma, a capital do Império, né? Então, há aqui essa situação, o destinatário é um judeu. Então, isso é uma informação importante, porque ele não vai escrever para gentil, ele não vai escrever para pessoas que não estão familiarizadas com a doutrina do Antigo Testamento. Ele vai partir do pressuposto de que são pessoas que conhecem o Antigo Testamento, que conhecem as promessas, que conhecem Moisés, Melquisedeque, o sacerdócio arônico, os sacrifícios que eram feitos, conhece o tabernáculo, o templo, está familiarizado com isso. Então ele falou, eu vou entrar com uma doutrina agora, pressupondo que vocês já passaram das primeiras lições, né? Ok. O texto usado, a linguagem usada, o grego original é um grego bom, de alto nível. É um grego sofisticado, é um grego refinado, né? Então, quem estuda grego, quem se familiarizou com esse idioma, que é o idioma usado na composição do Novo Testamento, quem aprofundou os estudos, Bruce, Leon Morris, toda essa turma, diz o seguinte, olha, o texto é muito bom, né? Então, isso sugere alguém de alta cultura, né? Não pode ser qualquer pessoa que não tinha muita familiaridade. Então, era um judeu que tinha uma cultura helênica, ou seja, uma cultura grega, que estava familiarizado com a literatura. Então aí você pode colocar alguns nomes como o autor. Durante muito tempo, se acreditou, aí durante o século IV até perto da Reforma Protestante, no século XVI, se acreditava que Paulo era o autor. Mas quando nós olhamos para o conteúdo, quando nós olhamos para a forma, quando nós olhamos para a maneira de construir o seu argumento, nós vemos que é diferente.
Mesmo uma pessoa que não conhece o grego, mas que conhece bem o português das cartas de Paulo, vai ver que o mecanismo de construção dos argumentos é diferente do mecanismo de Paulo. Tem uma diferença, né? Falta alguma coisa ali. Mesmo a introdução, Paulo sempre faz a sua introdução dizendo quem ele era. Paulo, chamado para ser apóstolo, servo do Senhor Jesus, a comunidade tal, a igreja tal, a fulano de tal. Então, Paulo tem um modelo de introduzir o seu texto na carta, que escreve para determinada comunidade. O autor aqui, nós vimos já que ele não faz isso, né? Então, vai sobrar quem? Alguns vão dizer que foi Silas, outros vão dizer que foi Silvano, Silas, era a mesma pessoa. Outros vão dizer que foi Priscila. O Harnack, que é um historiador da igreja, disse que foi Priscila, né? Mas não podemos esquecer que alguns argumentam em favor das mulheres. Priscila era uma, Febe era outra, porque Febe era uma forte colaboradora da igreja, uma pessoa envolvida com o crescimento da igreja, abriu a porta da sua própria casa para poder receber a comunidade. Era patrocinadora, Paulo fala, ela era prostrates, ou seja, patrocinadora do ministério de Paulo, ou seja, ela ajudava inclusive com dinheiro para que Paulo pudesse fazer as suas viagens e a expansão da própria igreja. Então, Febe era um bom nome. Agora, não poderia aparecer uma carta, Febe, escrevendo aos hebreus. Por quê? Era uma comunidade patriarcal, de cultura machista, então uma carta escrita por uma mulher certamente seria rejeitada. Então, nesse caso, o argumento que se coloca, que se aplica, é o quê? Ela omite a sua autoria, mas mantém o conteúdo. É uma possibilidade. Outra possibilidade, Apolo, um nome muito forte, porque Apolo é um erudito, né? Era um erudito, conhecia a cultura grega, conhecia a tradição judaica, né? Era um homem eloquente, próprio texto de 1 aos Coríntios fala a respeito dele, né? Uns dizem eu sou de Paulo, Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, ou seja, os partidos que haviam na igreja de Corinto, né, mencionam um grupinho de Apolo, e Apolo era um erudito, talvez não fosse tão eloquente, ou tão, assim, entre aspas, pentecostal como Pedro, né? Talvez não tivesse uma doutrina tão ampla como a de Paulo, mas era um profundo conhecedor, então é uma possibilidade, né? Muito bem. A partir dessa discussão a respeito da autoria, a partir dessa discussão a respeito do autor, o que é que ele tinha em mente, nós vamos cair aí na questão da data. Dificilmente essa data foi uma data tardia, depois da destruição do Templo de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Muito provavelmente, nós trabalhamos com uma data lá no início da década de 60. O nosso livro aí traz de 62 a 67. Não pode passar muito disso. Por que não pode, pastor? O que é que impossibilita? A gente encontra aí uma evidência interna, né? Lembrando que a evidência interna é a informação que existe dentro do texto bíblico, no caso, dentro da própria carta. Quando você lê, por exemplo, capítulo 2, versículo 3, por exemplo, que diz assim, como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Essa salvação tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Então, estamos nos distanciando do início da igreja. O autor está dizendo, eu não andei com o primeiro grupo. Ele está descolando daquele primeiro grupo. Ou seja, ele está dizendo, eu recebi essa informação posteriormente. Agora, vamos ver um outro texto. No capítulo 10, o versículo 32 em diante. Porém, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de seres iluminados, suportaste um grande desafio de sofrimentos. Algumas vezes fostes expostos publicamente a ofensas e perseguições, e outras vos associastes aos que assim foram tratados, pois não só vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também aceitastes com alegria o confisco dos vossos próprios bens. Olha aí, a perseguição já havia sido iniciada. Então, não estavam muito próximos dos primeiros apóstolos e discípulos, mas também não estavam lá na frente. Veja aí, no capítulo 12, versículo 4, no combate contra o pecado, ainda não haveis resistidos ao ponto de derramar sangue, ou seja, os mártires. Os mártires vão surgir na década de 90,
no final do primeiro século, né? Então, aqui ele está dizendo, ó, já estamos sofrendo, há perseguição em curso, mas não ao ponto de derramar sangue. Então, você veja que por essas informações nós vamos cercando a data da autoria da carta. Essa é uma informação, né, para você aprender, quando ler uma informação dessa, evidentemente, se o texto, a frase, o versículo está dentro da carta, é porque é necessário, há alguma informação, mas qual é a validade, qual é o valor dessa informação? Então, quando você lê uma informação como essa, você sabe que ela tem esse tipo de utilidade para nós ampararmos datação, o lugar onde foi escrito, quem foi o autor, qual era o contexto cultural, político, econômico, todas essas informações são ricas. Então, a partir dessas leituras, nós vamos aprendendo a depurar o texto e extrair dele as informações que nós precisamos para edificar a nossa fé, construir a nossa doutrina, preparar uma aula, escrever um livro, né, ou mesmo discutir na evangelização com pessoas que querem saber mais a respeito da nossa fé. Muito bem. Até aí tranquilo? Está dando para acompanhar? O propósito do autor, então, dentro desse contexto, era encorajar os seus leitores. Os seus leitores eram acostumados com toda aquela bagagem do Antigo Testamento, agora estavam fora de Jerusalém, provavelmente fora do país também, fora de Israel, em comunidades estrangeiras, sofrendo uma perseguição e com essa questão, será que de fato nós acreditamos em algo certo? Será que a nossa fé hoje, em Jesus como Messias, vai nos levar a um bom propósito, a uma boa finalidade, a um porto seguro? Então, o propósito da carta é esse: amparar a fé dos seus leitores, encorajá-los a atravessar essa perseguição, firmar a crença de que, de fato, Jesus era superior a tudo aquilo que eles conheciam, superior aos anjos, superior a Moisés, que era o grande patriarca da organização da nação, superior ao sacerdócio arônico, ou seja, o sacerdócio de Jesus era superior, o sacrifício que Jesus apresenta também é superior aos sacrifícios que eram apresentados, e vamos ver tudo isso hoje. Então, esse, no meu modo de ver a carta aos Hebreus, essa é a principal contribuição. Jesus é superior a todas as instâncias e instituições do Antigo Testamento, as quais os seus leitores conheciam muito bem. Ok? Então, ficou claro aqui. O método, então, é a exposição de uma doutrina, mostrando qual era a prática. Nisso se assemelha muito à composição de Paulo, né? Porque Paulo faz isso. Paulo levanta um problema. A estrutura das cartas de Paulo é essa, né? Eu não estou dando cartas de Paulo, só no próximo volume que você vai ter no próximo módulo que você vai ter as cartas de Paulo, mas eu já vou antecipar. A estrutura é essa. Paulo levanta um problema, mostra como esse problema foi resolvido por Deus e indica qual é o desdobramento para a vida prática. Toda a composição literária de Paulo segue esse modelo, né? Então você tem lá, como é que foi feito isso? Era assim, assim, assim. O que é que Deus fez? Isso. E aí ele entra com portanto. Toda vez que você vê Paulo escrevendo portanto, né? Então, por sua vez, pode ver que depois dessa palavra, dessa preposição, desse portanto, vai haver ali o que é que Paulo quer colocar como sendo um desdobramento, ou seja, o que é que nós aproveitamos para a nossa vida prática. Hebreus segue o mesmo modelo. Levanta o problema e faz a aplicação. Mostra como era na teoria e diz como é que fica a prática. Chaves para a interpretação da carta aos Hebreus. Aqui você pode acompanhar no seu livro. Primeiro, a exortação a não abandonar a fé. Por quê? Já vimos isso, né? Eles estão atravessando uma perseguição e é preciso ter certeza de que eles estão pisando em um terreno firme, seguro, que podem avançar seguramente, não vai ter problema. Então o autor está fazendo aqui, está fornecendo informações a eles para que eles continuem avançando na sua fé, na sua jornada de fé, né? Final do capítulo 5, começo do capítulo 6, ele vai estimular isso, né? Vamos para frente, vamos deixar as doutrinas antigas, vamos parar de discutir isso, vocês já foram batizados, já tiveram fé, já se arrependeram, vamos nos preocupar em crescer na fé, vamos nos preocupar em tornar mais robusto, mais vigoroso a nossa vida espiritual, a nossa fé, porque ainda há coisas a serem vistas lá na frente.
A palavra melhor aparece 13 vezes na carta, indicando isso que eu estava dizendo há pouco, né? Mostrando que o ministério de Jesus, a sua vida, obra, morte e ressurreição são superiores ao que havia sido feito no passado. Então, o que Jesus fez é melhor. A palavra melhor ocorre 13 vezes. A palavra perfeição também aparece com bastante frequência, 11 vezes. Ou seja, o que era feito no passado era imperfeito. Do que é que ele está falando? Do sacrifício. Os sacrifícios feitos no Antigo Testamento, eles eram provisórios, né? Paulo, aos Romanos capítulo 3, ele vai dizer, olha, aqueles sacrifícios no Antigo Testamento foram feitos na paciência de Deus, né? Por quê? Hoje, agora, no século 21, quando nós aceitamos a Jesus, eu venho aqui, prego o Evangelho e falo que Jesus morreu na cruz, para onde é que você olha? Você e eu olhamos para trás, olhamos para 2000 anos. Quando falamos do sacrifício de Jesus para nos perdoar os pecados, nós olhamos para trás. No Antigo Testamento, para onde eles olhavam? Olhavam para frente, porque o sacrifício de Jesus não havia ocorrido ainda. Então eles olhavam para o futuro. E aí o autor, Paulo, aos Romanos capítulo 3, escreve isso. No Antigo Testamento, Deus suportou aqueles sacrifícios de animais na sua paciência. Eu vou usar uma expressão comum aqui que Paulo não usa isso, mas eu vou tomar essa liberdade. Era como se ele varresse todo o pecado do Antigo Testamento ali para baixo do tapete, aguardando Jesus vir. Quando Jesus viesse, aí era o sacrifício perfeito, aí muito bem. Aí tira todo esse problema, crava-os na cruz de Cristo e pronto. Os sacrifícios do Antigo Testamento são suspensos. Porque veio o sacrifício perfeito e definitivo, isso é o mais importante, né? Feito o sacrifício de Cristo, não há mais necessidade de sacrifício. E por último, a palavra eterno, que ocorre 9 vezes, indicando a permanência da fé. Aquilo que nós começamos hoje vai se estender até a eternidade. Então, você não precisa esperar a eternidade, você já tem a eternidade. Você que aceitou a Jesus, já entregou a sua vida para Cristo, já entrou na eternidade. Já participamos da vida espiritual eterna. Quando você morrer aqui, não acaba a sua existência. Você simplesmente passa dessa vida, tem o seu corpo glorificado, vai viver na presença do Senhor para quando? Para toda a eternidade. Paulo fala, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele fala do arrebatamento, né? Vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, entre nuvens, para vivermos para sempre com o Senhor. Né? Então, essa é a questão, a eternidade. Muito bem. Agora vamos aí a algumas peculiaridades do livro ou melhor, da carta aos Hebreus, que é nelas que eu quero gastar aqui uma energia maior para poder demonstrar para você a chave para a compreensão. Do que é que nós estamos falando quando dizemos que o sacrifício de Jesus é maior? O que é que o autor tem? Qual é o material com o qual ele trabalha? Hebreus, então, vai ser a única carta que vai tratar desse tema com essa perspectiva. Qual é a perspectiva? A perspectiva sacerdotal. Então vai olhar para Jesus como sacerdote e dizer que Cristo é o sumo sacerdote da nova aliança. Paulo já tinha tratado da aliança. Jesus já tinha instituído o sacrifício da nova aliança lá em Lucas, quando fala a respeito da Santa Ceia, a passagem da Páscoa para a Santa Ceia. Mas é o autor aos Hebreus que vai dizer que Cristo, ele não é só o oficiante, ele é a própria oferta, ele é o sumo sacerdote e ele é o ofertante, é ele que traz o sacrifício com o sangue. E ele fala, entrou com o seu sangue uma vez por todas, essa palavra é muito forte. Ele tem aí também, o que mais nós temos nessa carta? Ele coloca aqui como um ponto-chave que você pode observar na sua lição, o texto de capítulo 3, versículo 14. Porque porque nos temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ou seja, mais do que olhar para o sacrifício que Jesus está realizando por nós, é participar e se apropriar disso. Também não é um tema novo, mas é um reforço. Paulo já havia dito a respeito disso. Quando ele fala da doutrina da justificação, Paulo está introduzindo esse tema. Mas o autor aos Hebreus aqui dá essa ênfase muito grande, tanto que ele coloca no capítulo 2 que o sacrifício de Jesus leva muitos filhos à glória. Ou seja, ele está dizendo, nós estamos já
unidos ao corpo de Cristo. Ele fez esse sacrifício, ele entrou num lugar celestial, que é uma cópia daquilo que havia aqui na terra, ou seja, o tabernáculo e o templo era uma cópia de algo que existia no céu. E ele fala, nós estamos entrando com ele, nós estamos participando de um novo acesso, que ele vai dizer, um acesso pelo novo e vivo caminho. Tem até um hino, um corinho que nós cantamos nas igrejas, que usa essa expressão. Essa expressão não é uma expressão simplesmente poética do compositor, não. Ela foi tirada da carta aos Hebreus, né? O acesso ao novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. É uma expressão bíblica essa. Né? Ok. Então vamos lá, no que eu estava querendo destacar aqui. Ponto A, acompanhe na sua lição. Temos o tema, a revelação completa e divina é dada na pessoa e na obra de Jesus. Então você tem aí o início do capítulo 1, né? Versículo 3, eu quero ler com você, ele diz assim, ele, ou seja, Jesus, é o resplendor da sua glória, da glória de Deus, e a representação exata, ou, dependendo da versão da sua Bíblia, a expressão exata do seu ser. Eu acho essa expressão muito forte, expressão exata. Quem trabalha com exatas aqui, quem trabalha com cálculo, vai saber exatamente do que é que está sendo dito, né? O que é algo exato? É algo que não sobra e não falta. É aquilo que é justo, é aquilo que retrata exatamente, ou seja, fielmente, fidedignamente. Está dizendo, Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Isso é muito forte, isso é muito forte. Né? João, capítulo 14, versículo 9, Felipe havia pedido para Jesus mostrar o Pai. Houve uma situação muito semelhante. E aí Jesus respondeu, Felipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Mais do que isso, Paulo, capítulo 1, da carta aos Colossenses, no versículo 19, ele diz que porque foi da vontade de Deus que nele, ou seja, em Jesus, habitasse a plenitude. A plenitude é o pleroma, a palavra grega que Paulo usa é pleroma. Está se referindo ao quê? A plenitude de Deus. Na mesma carta, eu citei o capítulo 1, versículo 19, vou citar agora o capítulo 2, versículo 9. Pois nele, ou seja, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, corporalmente no original é somáticos, é o corpo físico, humano, carnal, não é o corpo glorificado. Habita corporalmente a plenitude da divindade, ou seja, o pleroma, a totalidade da divindade de Deus. Qual a implicação disso? A implicação é a seguinte, que muita gente costuma dizer que Jesus só pôde reunir de volta os seus atributos divinos depois da sua ressurreição. Isso é um engano. Se nós considerarmos o que Jesus falou para Felipe, se nós considerarmos o que estamos lendo aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 3, se considerarmos esses dois textos de Paulo, a carta aos Colossenses, nós temos que entender que se corporalmente, ou seja, no corpo físico, carnal, somático, né, de Jesus, habitava o pleroma, a plenitude da divindade, então enquanto Jesus estava aqui no seu ministério terreno, ele reunia todos os seus atributos, sim senhor. Né? Agora, do que é que ele abriu mão então? Então as pessoas vão dizer, mas quando ele veio para cá ele se limitou, ele abriu mão da sua glória. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, né? Pelo que sendo encontrado na forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que pudesse apegar-se. Né? Esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem, vindo a se tornar um servo. Aí o texto segue. Então, Jesus abre mão da sua glória, né? Da sua grandeza, do seu esplendor, enquanto Deus no céu, e vem se limitar aqui à terra, mas ele reúne os seus atributos. Quando ele está sendo julgado por Pilatos, ele fala, você não sabe, se eu quiser, eu digo para o meu pai aqui, ele manda legiões de anjos para me socorrer, ou seja, ele está com o controle na mão. Né? Não tem essa história de que ele abriu mão de todos os seus atributos, o diabo podia fazer o que quisesse com ele. Essa doutrina não faz parte do contexto do Novo Testamento. O Novo Testamento está dizendo que enquanto era homem, reunia toda a sua divindade, a plenitude da sua divindade. Depois
foi ressurreto, recebeu um novo corpo, um nome que está acima de todo nome e tudo mais que já era devido a ele antes da sua encarnação. Ponto B vai dizer então que ele é superior aos anjos. Olha aí. Os judeus do Antigo Testamento tinham uma consideração muito grande com os anjos. Ainda devemos ter essa mesma consideração. Os anjos são espíritos ministradores em favor da igreja. Eles estão a serviço de Deus, não está a serviço nosso, eles trabalham para a igreja, mas eles estão sob ordens de Deus. Não tem esse negócio de, olha, Senhor, bota um anjo aqui, bota um anjo lá, não é bem assim não. O próprio texto de Pedro fala, o Judas, fala que quando o diabo disputava o corpo de Moisés com o arcanjo não falou, olha diabo, está repreendido em meu nome, está repreendido em nome de Jesus. Não, ele falou, o Senhor te repreenda. Então, se no mundo espiritual existe esse respeito, que dirá no nosso mundo? Porque, embora sejamos a coroa da criação, nós devemos convir que somos ainda os mais fraquinhos, Os anjos têm um poder imenso, um anjo destruiu um exército de 185 mil soldados, Então, por aí você vai vendo onde é que vai o nosso poder. É claro que Jesus morreu para nos salvar, tem todo esse conjunto de informações, eu conheço muito bem a história, mas vamos nos colocar cada um no seu devido lugar. Esse negócio de pregador que fala, Senhor, bota um querubim aqui, bota um serafim, eu já vi muita gente fazendo isso, alto lá, acho que não é bem por aí não. Precisamos saber colocar os pingos nos devidos is, e pedir para que o Senhor faça de acordo com a vontade dele. É ele que tem os olhos como chama de fogo, ele que vê onde há necessidade. Nós precisamos orar e pedir para que ele faça a sua vontade em nossa vida e através de nós. Seguindo, Jesus é superior a Moisés, capítulo 3, versículos 1 em diante diz assim, pois ele merece uma glória maior do que Moisés, ou seja, Jesus. Assim como o construtor tem honra maior do que a casa, ou seja, o construtor, no caso, é o próprio Jesus. O construtor tem a honra maior que a casa, porque é ele que elabora, ele que arquiteta, ele que determina qual material vai ser usado. Então, a honra maior é o construtor. Quem construiu a igreja foi o Senhor. Quem organizou a nação de Israel foi o Senhor. Quem criou o mundo, a palavra, foi por meio da palavra, o Logos de Deus, que é Jesus. Então, a honra devida. Então, o autor dos Hebreus está colocando aqui a questão dessa seguinte forma. Moisés foi importante porque organizou a nação de Israel, mas Jesus precisa ser considerado maior do que Moisés, porque está organizando a salvação para toda a humanidade, não somente para o povo judeu, mas também para os estrangeiros, para os gentios. Versículo 5, Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que seriam anunciadas. Versículo 6, mas Cristo como filho, não como servo. Moisés era servo, Cristo como filho é fiel sobre toda a casa de Deus. Então, foi fiel como servo, não fez mais do que a obrigação, no nosso português bem claro, E Jesus não, foi fiel como filho, ou seja, consanguinidade, herança, sucessão. É outra história, é outro nível. Então, Moisés foi importante, não estamos negando isso, mas estamos reconhecendo a superioridade do ministério de Jesus. Ponto C na sua lição. A glória suprema do sacerdócio de Cristo como Filho de Deus, que aí implica o quê? A provisão de um sumo sacerdote. No Antigo Testamento, nós sabemos que os sumos sacerdotes eles eram substituídos. À medida que morria, era preciso eleger um novo sacerdote, um novo corpo de sacerdotes, porque não havia um só sacerdote, havia um corpo, um grupo, um colegiado, e um sumo sacerdote que entrava uma vez por ano. Então aqui o texto vai dizer, no capítulo 4, versículo 14 em diante, vai dizer, portanto, tendo um grande sumo sacerdote, é uma redundância, porque sumo já significa grande. E o autor diz, temos um grande sumo sacerdote, não somente o sumo do Antigo Testamento, mas um grande, um maior, um superior. Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu. Mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé, ou seja, não vamos desfazer aquilo que estamos confessando, a nossa declaração de que cremos em Jesus como sacerdote, porque de fato ele é o sumo. Esses são os destaques que o autor está dando aqui. A pessoa do sumo sacerdote em relação a Melquisedeque. Muita gente discute, Melquisedeque.
Ele é, no Antigo Testamento, é um personagem que surge ali do nada e também desaparece misteriosamente, né? Ele abençoa Abraão, recebe o dízimo de Abraão, lá no livro de Gênesis, some e ninguém fica sabendo, ou seja, ele não se diz quem são os pais, qual é a ascendência dele, não se diz quem são os filhos, quais são os descendentes, os herdeiros. Então, ele fica sendo considerado um sacerdote de uma ordem diferente, né? Uma ordem eterna. Por quê? Porque não se discute e não se informa quem são os seus antecessores e os seus sucessores, né? Só mostra a figura dele. Então aqui está dizendo, olha, Jesus ainda é superior a esse sacerdócio. O de Arão era considerado até inferior do que o de Melquisedeque, porque sabíamos quem eram os parentes de Arão. Arão, irmão de Miriam, de Moisés, filho de fulano, e os descendentes dele, ali, a família de Arão, mas esse Melquisedeque não sabemos quem é. E de Jesus? O sacerdócio de Jesus ele é eterno, ele começou na eternidade e vai se estender até a eternidade. Então aqui no capítulo 7 vai tratar dessa questão, né? A superioridade do sacerdócio de Jesus, não só em relação ao sacerdócio arônico, oficial de Israel, mas também em relação ao sacerdócio de Melquisedeque. A obra do sumo sacerdote, essa é uma questão muito importante. O sacerdote do Antigo Testamento, ele entrava no templo para fazer o sacrifício com o sangue alheio. Essa é a expressão que a carta traz. O sangue alheio, o sangue de outro. Ele pegava o sangue de um animal, né, que era apresentado pelo pecador, o pecador confessava seu pecado, era feita ali a semichá, que era a transferência da alma pecadora para a alma do animal. Então, Davi falava, eu tenho a minha alma na minha mão. Então, quando o judeu entendia que quando colocava a mão na cabeça do animal, o cordeiro, e confessava o pecado, a alma que estava manchada pelo pecado era transferida para o animal. E esse animal era apresentado ao sumo sacerdote como substituto. O animal vai morrer em meu lugar. Por quê? Porque para Deus quem pecou tem que morrer. Só que vai matar todo mundo? Não vai sobrar a humanidade. Então foi instituído o sacrifício substitutivo. Então a pessoa ia lá, era substituída pelo animal. O sacerdote pegava esse animal, cortava o seu pescoço, derramava o seu sangue e entrava no templo para fazer expiação pela alma, com o sangue de outro. Agora, aqui na carta aos Hebreus, do capítulo 8 para frente até o capítulo 10, o autor vai tratar desse importante tema. Ele vai dizer, olha, Jesus é superior ainda por isso, porque ele não entrou no Santo dos Santos com o sangue alheio, ele entrou com o seu próprio sangue. E eu quero ler esse texto, capítulo 10 aqui, a lei, versículo 1, a lei traz apenas a sombra dos benefícios que hão de vir. A lei de Moisés do Antigo Testamento, que ordenava como os sacrifícios deveriam ser. Elas mostravam uma sombra, ou seja, não é real, é uma sombra, é uma projeção. Lembra que eu falei no início da aula que os crentes do Antigo Testamento olhavam para o futuro, para a cruz, para o sacrifício que viria, e nós olhamos para trás? Eles olhavam porque eles acreditavam que haveria de acontecer um sacrifício no futuro, né? E esse sacrifício acontece aqui. Por isso, ele nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Ou seja, o sumo sacerdote não consegue terminar aquilo nunca, porque era um sangue de um animal que substituía um pecador. Aí o que acontece? E nós já vamos encaminhando para o final com isso. Quando Jesus se aproxima de João Batista para ser batizado, João está ali no Rio Jordão, recebendo os arrependidos. Que ele olha Jesus, o que é que ele diz? Ele diz isso, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há uma diferença, há uma implicação teológica muito profunda nessa expressão de João Batista. No Antigo Testamento, os pecados eles eram cobertos. O hebraico usa uma expressão kafar, cobrir o pecado. Lembra que eu falei de varrer para baixo do tapete os pecados? Então faz sentido isso. No Antigo Testamento, Deus meio que cobria, o sangue dos animais cobriam os pecados. Agora não. Agora o Cordeiro preparado e enviado por Deus não cobre mais pecados. Ele tira o pecado. Não tira o pecado do pecador, tira o pecado do mundo. Ou seja, ele vai afastar o pecado do mundo. Que mundo? O mundo desses que crerem. Está disponível a todos. A todas as pessoas, não só para
uma elite de eleitos, mas para todos aqueles quantos crerem na mensagem de Jesus. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então agora João faz essa declaração. O Cordeiro tira, e é o que diz aqui. Veja no capítulo 10, versículo 4 dessa carta. Pois é impossível que o sangue de bodes e de touros tire, remova os pecados. Então vem Jesus com o seu próprio sangue, o sangue de um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entra no Santo dos Santos, no céu, e completa a obra. Ou seja, faz um sacrifício definitivo, final, colocando um fim em todo aquele rito que era feito até a data da sua morte. Então, a partir do sacrifício de Cristo, não resta mais sacrifício algum para o homem fazer a fim de expiar o seu próprio pecado. O que restou para o homem? Restou ter fé. Né? Resta a fé de que há 2000 anos Jesus morreu na cruz e o seu sangue, que não é contaminado com pecado, aí tem toda uma implicação, né, dele ter nascido de mulher, de uma virgem, isso provavelmente vai ser tratado em outra aula, né, e ele apresenta o seu sangue com a genética divina, porque ele foi concebido pela semente do Espírito Santo, ele não pecou durante a sua vida e apresenta um sangue diferente, é um sangue diferente, não é o mesmo sangue, não é o sangue de touros, não é o sangue de bodes, como diz aqui, ok? Então, a partir desse capítulo 10, né, aí o autor vai construir já a finalização da sua carta, da sua epístola, dizendo o seguinte, apresentando aí uma galeria de homens do Antigo Testamento que acreditaram que Deus traria esse sacrifício no futuro. O capítulo 11 é chamado de o grande capítulo da fé, o capítulo na Bíblia de maior extensão que trata sobre a fé e narra a história de vida dos grandes homens do Antigo Testamento, homens de fé, todos eles, né? E apresentando como eles atravessaram suas perseguições, do mesmo modo como o autor estava incentivando os seus leitores a perseverar na perseguição, o autor está dizendo, olha, no Antigo Testamento eles também foram perseguidos, foram jogados em valas, foram cerrados ao meio, foram enforcados, morreram perseguidos, então todos eles venceram, nós vamos vencer também. Persevere, mantenha a sua fé, tenha esperança. E esperança, depois do capítulo 11 ser o capítulo da fé, esperança é o tema do capítulo 12. Ele começa o capítulo 12 da seguinte forma. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, que grande nuvem é essa? São os heróis do capítulo 11. Fala, olha, essa turma aí forma como se fosse uma nuvem ao nosso redor. Nós estamos rodeados de pessoas de fé, de testemunhos de fé, então nós precisamos avançar. Né? Então, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que tão de perto nos persegue. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Ou seja, esquece o que passou, coloca uma pedra no assunto, olhe para Jesus, vá para frente, siga avante. Não fica se embaraçando com o negócio dessa vida. Vamos para frente, porque atrás de nós existe aí uma imensa biografia de heróis da fé. E aí ele avança no capítulo 12, estimulando os seus leitores, até que vai concluir lá no capítulo 13, quando ele vai falar a respeito da comunidade. Falou de fé, falou de perseverança, fala de esperança. Então a esperança agora está onde? Na comunidade de fé. Quem é a comunidade de fé? A comunidade de fé é a igreja. E no capítulo 13, ele dá um destaque para a igreja. Capítulo 13 de Hebreus, ele vai encerrar com isso, dizendo, olha, vamos cuidar uns dos outros, vamos obedecer os nossos líderes, vamos orar pelos nossos líderes, porque eles velam pelas nossas almas, hão de dar conta das nossas almas. Quem são os nossos líderes? Os nossos pastores, os bispos. O que são os bispos? Os bispos são pastores de pastores, né? Então, algumas denominações adotam essa nomenclatura, mas vamos considerar aqui os pastores. Vamos nos agrupar, vamos fazer com que a comunidade de fé permaneça junta, unida. Não tem esse negócio de, eu não concordo com isso, vou embora. Se você for embora, você apostatou da fé. Não há como ser igreja se não houver união. Se o grupo não estiver junto, unido, coeso, não há igreja.
é um desviado, é um rebelde, alguma coisa assim, mas sozinho não é igreja. A igreja precisa se juntar com a igreja. Veja aí o torcedor de futebol, quando ele torce por um time, ele faz o quê? Ele vai para o estádio, né? Junta com a sua equipe, ou escolhe aí um outro grupo de pessoas, pessoas que gostam de colecionar selos, eles vão em feiras onde tem colecionadores de selo, pessoas que gostam de literatura, quando tem a Bienal do Livro, vai todo mundo para a Bienal do Livro, ou seja, pessoas que têm afinidades precisam estar juntas com pessoas que gostam das mesmas coisas. Ele fala, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que operou nesses homens de fé no passado, vai operar na nossa vida também, e vai operar na vida daqueles que virão. É o que diz o capítulo 13 de Hebreus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos perseverar, vamos ficar juntos, vamos insistir nisso, porque se abrirmos mão disso, para quem nós iremos? É o que Pedro disse, né? Só tu tens palavras de vida eterna. Ok? Maravilha. Essa então foi a nossa aula sobre a carta, a epístola aos Hebreus. Eu espero que tenha, de alguma maneira, abençoado a sua vida, enriquecido os seus conhecimentos. E continuo fazendo esse apelo. Leia a lição que está no seu livro, mas não deixe de ler o texto bíblico. Não deixe de se aproximar, de se familiarizar com o conteúdo bíblico. Eu falo aqui, você ouve, mas você precisa constatar, você precisa ter a sua experiência com o texto bíblico. Então, tire aí 15 minutos por dia, pelo menos, 20 minutos, se puder ter mais disponibilidade, mas faça um propósito de ler o texto, leia a carta aos Hebreus, você certamente vai ser ricamente abençoado. Que Deus continue abençoando a todos nós, em nome de Jesus.